Muitos problemas que encontramos nas provas de física, principalmente aqueles que nos exigem alguma interpretação a mais de uma equação, eles muitas vezes são respondidos única e exclusivamente com o conceito de proporcionalidade. No presente vídeo, gostaríamos de esclarecer de uma forma mais lúdica, sob a luz da física, a utilização desses dois conceitos. Acompanhe na imagem a seguir. Grandezas diretamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando podem ser escritas na forma A sobre B. Amigos, nós estamos falando dessa forma que frações equivalentes caracterizam grandezas diretamente proporcionais. Aonde está a proporcionalidade? Se você tem a fração 1/2 e ela é a mesma coisa que 2/4, significa que dobramos o numerador e dobramos o denominador. Fizemos o mesmo cálculo. Voltando à imagem, temos, se formos representar graficamente grandezas diretamente proporcionais, teríamos uma reta inclinada passando pela origem, que vai nos guardar essa proporção. E quando tratamos de grandezas inversamente proporcionais, o que teríamos? Cuidado para não ser levado por aquelas conclusões rápidas. Se grandezas diretamente proporcionais são representadas por uma reta crescente, grandezas inversamente proporcionais seria por uma reta decrescente? Não seja levado por isso. Isso está completamente equivocado. Veja na imagem. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando podem ser escritas na forma A vezes B igual a uma constante. Amigos, eu posso dizer que 1 vezes 40 é a mesma coisa que 2 vezes 20. Você concorda? Observe que na transição do primeiro produto para o segundo, o número 1, quando virou 2, dobrou, o segundo 40 teve que virar 20. Eu dividi por 2. Para que a proporcionalidade inversa seja conservada, veja que o que nós fizemos com o primeiro termo precisou ser feito o inverso com o outro. Veja na imagem como seria a representação gráfica. Se nós plotássemos, se nós representássemos, marcássemos nos eixos cartesianos esses valores, na abscissa 1 no y40, na abscissa 2 o y 20, para que o produto seja sempre o mesmo. Ao unirmos esses pontos, nós temos uma figurinha geométrica chamada de hipérbole. Mas vamos para a prática. A melhor coisa que nós podemos fazer é treinar um pouco a leitura disso que muitas vezes vem só envolto em letras. Ora, quando nós falamos do conceito de pressão, pressão é a razão entre a força que é perpendicular a uma determinada área e a área comprimida. Você já experimentou pegar um lápis e comprimi-lo entre seus dedos? A ponta vai fazer uma pressão maior do que o fundo do lápis, porque embora essa força que seja feita tenha a mesma intensidade, aonde a área de contato foi menor, a pressão foi maior, porque dizemos que pressão e área para uma mesma força são grandezas inversamente proporcionais. Ora, você pega um saco de algodão e um saco com ferro, mas eu queria que ambos tivessem 1 kg de massa. Ora, como a densidade do ferro é muito maior do que a densidade do algodão, e densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, nós, olhando pela definição de densidade, poderíamos concluir que para uma mesma massa, o volume ocupado pelo algodão era exageradamente maior do que o ocupado pelo ferro, pois, para uma mesma massa, quem tiver maior densidade ocupa menor volume. Poderíamos estender para outras grandezas. Velocidade média, distância sobre tempo. 2 carros vão percorrer a mesma distância. Aquele que estiver com a maior velocidade média gastará o menor tempo. Vamos para um caso mais um pouquinho adiante. Lei geral dos gases. Nós já vimos algumas vezes aí em séries anteriores que existem 3 transformações bem básicas para os gases. A transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Em cada uma delas, uma dessas grandezas envolvidas das variáveis dos gases se mantém constante. Na nossa lei geral dos gases, que nada mais é do que a gente igualar 2 vezes a nossa equação de Clapeyron, sabendo que numa transformação dessa não há perda de gás, o número de mols sendo constante, PV sobre T vai ser uma constante. Amigos, se a temperatura for constante, o que é que a gente tem? P
P1V1 igual a P2V2. O que é que eu posso dizer? Que a pressão e o volume seriam inversamente proporcionais. Ela sendo isobárica, a pressão sendo constante, nós já temos o quê? Volume sobre temperatura, o que caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Isocórica, o volume sendo constante, o que é que nós já teríamos? Nós teríamos que a pressão e a temperatura é que seriam diretamente proporcionais. Vamos ilustrar com uma situação prática, um problema, como vocês gostam de dizer, e usando a tão falada contextualização. Veja na imagem a seguir. Por uma circunstância do cotidiano, um ferro de passar roupas tem sua resistência queimada, isto é, seu resistor elétrico rompido. Uma vez desmontado, verifica-se que o fio resistivo, em forma de zigue-zague, sofreu uma ruptura próxima a um dos bornes, a um dos contatos que o prendem ao ferro. Não querendo substituir por um novo resistor, seu dono decide consertá-lo. Desfaz-se do pequeno pedaço e com um alicate dobra a extremidade solta do lado maior, formando um pequeno anel que envolve o parafuso de fixação. O resistor, assim consertado, é novamente encaixado dentro do suporte de porcelana, supondo ômico o resistor, ao ligar o ferro, ele. Amigos, quando estudamos a segunda lei de Ohm, vimos que há uma dependência numérica, há uma dependência do valor da resistência, do material de qual o fio é feito, desse resistor, do comprimento dele e da área da seção. Nesse caso, nós não mexemos na área da seção nem no material. Porém, ao cortarmos um pedaço do resistor, nós diminuímos o L. E ao diminuir o L, o que é que nós diminuímos? O valor da resistência. Num dos nossos estudos aí de potência elétrica, nós já vimos que numa casa a tensão é a mesma ofertada a todos os aparelhos. Então, conforme podemos ver na imagem, a potência é inversamente proporcional ao valor do teu resistor. Ao cortarmos esse resistor, não diminuímos o comprimento? Então, diminuímos o valor dessa resistência. E ao diminuirmos o valor da resistência, aumentaremos a potência dissipada. Ou seja, o ferro vai passar a aquecer mais, mas nenhum daqueles controles do ferro está mais valendo, porque você não tem mais nenhuma segurança sobre isso. Apenas sabe que ele vai aquecer mais. Vamos ler as alternativas? O ferro esquenta além do normal, pois a potência elétrica dissipada pelo elemento resistivo aumenta conforme a resistência elétrica diminui ao diminuir-se o comprimento do fio. A alternativa A já contempla a nossa explicação. Esperamos que, com essa abordagem, tenha clareado um pouco mais como se utilizar esse conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Sob a luz da física, física pensada é muito mais legal do que a física só calculada. Ok? Até o próximo vídeo.